Eu tomei como referência para fazer esses comentários sobre a grande estratégia dos Estados Unidos, o documento Estratégia de Segurança Nacional, que é o documento base, né? Os norte-americanos, o governo dos Estados Unidos tem essa característica, né? Dar a público qual é a sua estratégia, e de modo que eu tomei esse documento como a referência para a minha reflexão, a principal referência da minha reflexão. E a primeira ideia, né, que, vamos dizer assim, estabeleceu o meu critério, a primeira ideia forte que o documento apresenta, né, é de destacar que a estratégia de segurança nacional do governo Biden é uma estratégia que recupera o consenso bipartidário. Para mim, essa ideia é fundamental, mesmo porque no último nosso seminário, aquele que se deu posteriormente à publicação do livro da primeira etapa, primeira metade do governo Trump, o argumento que eu e a Tatiana usamos foi justamente esse: a política externa do Trump rompia com o consenso bipartidário. Por isso, considerávamos que ele não tinha uma grande estratégia. Ou, por outras palavras, o Trump não estava preocupado em manter os Estados Unidos em posição hegemônica. O Trump tinha uma mentalidade exclusivamente comercialista, então a preocupação dele era com o comércio e com a proteção do emprego dos trabalhadores norte-americanos. Então, era essa a lente, né, através da qual Trump olhava a política internacional. Pois bem, o Biden diz, portanto, que a estratégia de segurança nacional do seu governo é uma recomposição do consenso bipartidário, o que, por sua vez, significa dizer, obviamente, que os Estados Unidos voltam a lutar pela posição hegemônica no meio internacional. Essa é a segunda questão que eu destaco, que está vinculada naturalmente a esta, é que o pós-Guerra Fria está terminado. No documento, o Biden, os redatores, porque o documento é do governo, mas o documento é escrito, é redigido a várias mãos e passa de agência burocrática para agência burocrática. Então, todos ali contribuem. Inclusive, alguns críticos do documento fazem menção a algumas incoerências administrativas, citam o problema de alocação de recursos, mas, naturalmente, que não é este o meu ponto de vista. O meu critério é exclusivamente pegar a orientação política. Se vai ter dinheiro, como vai ser a distribuição de dinheiro, como é que os órgãos de Estado se organizam em torno disso, aí também não é problema nenhum. Mas o documento é taxativo. Não há o que discutir. O pós-Guerra Fria está terminado. Então, o que significa isso aqui?
os Estados Unidos, numa posição de liderança solitária, de hegemonia, acabou. A estrutura do sistema internacional é multipolar. É nesse meio que os Estados Unidos têm que se mover. Ora, se a estrutura do sistema é multipolar e os Estados Unidos lutam para se manter numa posição hegemônica, se recompôs o consenso bipolar, o que significa isso? Significa o seguinte, que para o governo dos Estados Unidos, a questão central hoje no sistema internacional de poder é a ordem internacional. Os Estados Unidos lutam para manter a ordem que eles passaram a denominar, não chamavam assim, mas passaram a denominar de ordem internacional liberal. Então, o sistema é multipolar, há que se conformar que existem outras potências, os Estados Unidos não está só, tem que negociar, tem que dialogar, porém, há que se fazer tudo possível para manter a ordem internacional liberal. E aí estamos diante das ambiguidades do processo. Não? Por quê? Quais são as potências inimigas da ordem internacional liberal? China e Rússia. Não há qualquer eufemismo. A designação é objetivo. China e Rússia são inimigas da ordem internacional liberal. E por que são inimigas? Porque são potências de estrutura política autocrática. Dessa forma, são inimigas do livre comércio. Quer dizer, do livre comércio, nem tanto, porque os chineses defendem a globalização, defendem o comércio. A questão eles colocam na democracia e nos direitos humanos. China e Rússia desrespeitam sistematicamente os direitos humanos e não são países democráticos. Portanto, não podem modelar a ordem internacional e compete aos Estados Unidos defender essa ordem internacional liberal. Porém, por outro lado, a sobrevivência de todos depende de medidas de defesa do meio ambiente. O que já foi bem discutido na parte da sessão da manhã. E não há como equacionar essa questão do meio ambiente sem negociar com esses dois. Né? Então, de um lado, tem que se admitir que são interlocutores, China e Rússia são interlocutores necessários para promover medidas de defesa do meio ambiente, das mudanças climáticas. E, por outro lado, há que combatê-los em relação à sua aspiração a modelar a ordem internacional. Agora, esses dois adversários, eles são diferentes. Os russos têm uma potência exclusivamente militar e perseguem a reconstituição do Império Russo. Portanto, tem que ser combatidos. Daí a razão pela qual se apoia os ucranianos e, inclusive, se procura expandir a OTAN por toda a Europa. O documento saúda com ênfase o ingresso da Finlândia e da Suécia na estrutura da OTAN. Os chineses são diferentes, porque os chineses não têm, pelo menos até agora, nenhum ato de hostilidade
de hostilidade aberta, porém no aspecto econômico, na dimensão econômica, os chineses trabalham evidentemente para excluir, para enxotar os Estados Unidos da região do Indo-Pacífico. E isso é inaceitável, porque os norte-americanos consideram que são ali seus aliados valiosos, eles não podem admitir que os chineses se tornem hegemônicos no Indo-Pacífico, o que significaria reduzir os Estados Unidos a uma mera potência atlântica sem influência na Ásia. Portanto, umas coisas para falar. A gente pode falar depois, né? Mas a estratégia de segurança nacional, a visão dos norte-americanos, em suma, é essa. Admitem que a estrutura do sistema é multipolar e os inimigos são a Rússia e a China. E, enfim, para não deixar isso passar em branco, que eu considero muito importante, os norte-americanos não conseguem assim apontar em que exatamente os chineses são ameaçadores, mas está subentendido todo o tempo, né, que a grande ameaça, né, é a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda é a grande ameaça, é por meio dela que a China vai escorraçar os Estados Unidos do Pacífico, e da África e até mesmo da Europa. Bom, eu estou esgotado, agradeço a audiência. Obrigado, Williams. Teríamos mais uns minutos, mas eu passo a palavra então para o professor Sebastião e tudo. Não sei como é que vocês vão se organizar. Tá bem. Bom, então, boa tarde. Eu hoje de manhã já dei as boas-vindas e falei da minha enorme satisfação de estarmos aqui nesse seminário. E agora eu quero dizer uma palavra adicional para falar da minha satisfação, da minha alegria de estar nessa mesa apresentando com o meu amigo Túlio sobre o mesmo tema, né? Tendo em vista um artigo a ser escrito. Eu e o Túlio nos conhecemos e somos amigos há 25 anos, trabalhamos juntos grande parte desse tempo e nunca tivemos essa experiência, né, de redigirmos um artigo em conjunto. Mas, como vocês sabem, o próprio do jovem é buscar o novo. Então, nós resolvemos inovar e vamos fazer essa experiência sem saber exatamente no que vai dar, se vai ser um artigo só ou se nós vamos desenvolver um tema refletido conjuntamente em dois textos diferentes. Nós fizemos uma divisão de trabalho e vamos fazer também aqui duas breves exposições. Como o tempo é curto e eu não quero abusar, né, do somatório das nossas duas exposições, eu vou ler o que eu preparei a respeito desse trabalho que está por ser feito. Né? Acho que um bom começo é explicar o título, Quadrilátero Crítico, porque a competição geopolítica global a que estamos assistindo em presente envolve centralmente 4 atores: Estados Unidos, Europa, China, Rússia. E guerra na Ucrânia, pela óbvia importância do conflito que nos vem ocupando tanto desde o seminário que promovemos em 22 de fevereiro, junto com o GEDES, e em 22 de fevereiro, 2 dias antes de iniciada a operação militar russa no país vizinho. E pelo papel de grande revelador que esse conflito tem, na medida em que exige tomadas de posição definidas de todos os atores, estatais e não estatais, da política internacional. Ou seja, o nosso desafio é falar do conflito da Ucrânia, levando em conta a disputa hegemônica global, cujo eixo central é o embate entre Estados Unidos e China,
na perspectiva de um dos atores envolvidos, exatamente os Estados Unidos. Ou seja, como um exercício de análise capaz de iluminar a conduta do governo Biden, objeto específico deste seminário e do livro que dele deve resultar. Esse exercício se desdobrará necessariamente em duas partes ou dois movimentos. O primeiro, estrutural, consiste na leitura ampla do quadro internacional com o objetivo de apontar as contradições subjacentes ao processo de acirramento das tensões características desse processo do sistema de poder global nos últimos anos. Esta é a parte mais corriqueira de nossa tarefa. E sobre ela eu destacaria apenas um ponto: a falha tectônica contida na ordem internacional emergente no pós-Guerra Fria, pelo caráter incompleto do desfecho que a inaugura. A vitória inconteste do bloco ocidental, sem ocupação do território inimigo, que sai devastado da guerra híbrida sustentada por 5 décadas, Guerra Fria, mas detentor de um arsenal nuclear capaz de destruir a potência vitoriosa, mesmo se, ao fazê-lo, condenava-se ou se condenaria ao mesmo tempo, ao mesmo destino. Esta análise estrutural nos permite entender o contexto em que a guerra da Ucrânia eclode e as respostas imediatas que ela suscita. Mas a guerra já dura quase 10 meses e nada indica que ela esteja perto do fim. Para avançar na compreensão do conflito como um processo em curso, com sua lógica própria, militar e política, precisamos considerá-lo como um problema prático a exigir respostas tempestivas, frequentemente dramáticas, dos protagonistas, no nosso caso, de um deles, os Estados Unidos. Ora, como essas respostas não são óbvias, e como os grupos que participam do processo coletivo de sua produção, traduzidas em políticas de Estado, mantêm sobre essas questões posições divergentes, o primeiro cuidado do analista que se lança nesse tipo de empreendimento intelectual é o de mapear o debate em torno do conflito. Foi o que comecei a fazer nos últimos dias, conversando com o público, com frequência, trocando ideias com ele. Foi o que eu comecei a fazer nos últimos dias, com base em levantamento preliminar em 2 publicações importantes, Foreign Affairs e a Foreign Policy, complementado com o material que venho arquivando desde o princípio da crise. Com base nesse material, estou montando um banco de dados composto por artigos sobre a guerra na Ucrânia, escritos por integrantes da comunidade de defesa e segurança dos Estados Unidos e, mais genericamente, da política exterior desse país. Até o momento, examinei um total de 107 artigos, dos quais 46, redigidos por 35 autores, foram selecionados para compor o banco de dados em construção, a ser ampliado na sequência, observado o limite de tempo disponível. Esse material será analisado com o objetivo de identificar linhas argumentativas e, sobre essa base, tipificar posições sobre o tema em questão, o tema da guerra na Ucrânia. Aqui eu vou fazer eu tenho tempo, né? Eu acho que posso acrescentar desde já que, ao fazer o mapeamento do debate sobre a Ucrânia, nós vamos perceber que esse debate não envolve Estados Unidos, Ucrânia, nem sequer Estados Unidos e Rússia. Né? É todo o contexto global que é mobilizado na discussão entre esses autores, esses analistas e esses atores da política exterior, de defesa e segurança dos Estados Unidos, com centralidade para a China. Naturalmente, as 2 fases do trabalho, busca de materiais e interpretação, não são sucessivas. A própria seleção dos artigos que entrarão no banco de dados
já supõe um exercício sumário de cognição. E, assim, o simples levantamento já vai gerando um esboço, um croquis da figura que mais adiante vai aparecer com traços fortes e bem definidos. Não tenho tempo para expor esses resultados preliminares, para fazer uma rápida menção a um deles, mas, se o tempo permitir, posso dar uma ou duas indicações a título de ilustração, fazendo referência a artigos de 3 autores que são emblemáticos de posições diferentes nesse debate. Todos conhecidos: Upsham, Messerheimer e Hall Brands. Essa deve ser a primeira etapa do trabalho de investigação. A etapa seguinte é a identificação dos perfis contrastantes dos atores envolvidos nele, sua localização no espaço sociopolítico, sua inserção nas estruturas do Estado e na rede de agências especializadas na produção de aconselhamento político, os think tanks. É duvidoso que seja possível avançar nesse terceiro movimento a tempo para o artigo. Mas este é o programa, vamos ver até onde o fôlego nos permite ir. É isso. Obrigado. Então, falou em 8 minutos, temos mais 8 minutos. Falou. Agradeço o convite que o professor Velasco fez para participar dessa conversa sobre a política americana e vou tentar me ocupar, vou tentar expor algumas ideias sobre essa política americana vista pelo lado europeu. São algumas anotações que farei aqui. Uma discussão central no debate contemporâneo sobre a política estratégica e de segurança dos Estados Unidos, especialmente em relação à Europa e conjunturalmente em relação à Ucrânia, é relativa à capacidade europeia de ter uma ação e uma estratégia diferenciada dos Estados Unidos. Se nós olharmos o discurso de alguns europeus, cito, por exemplo, o presidente Macron, o interesse por uma política europeia autônoma existe, mas a possibilidade de uma ação europeia diferenciada daquela desenvolvida pela NATO parece absolutamente remota. Em geral, os autores sinalizam justamente esse aspecto, que uma coisa é o interesse europeu em buscar uma autonomia estratégica e a outra é a realidade. Todos nós nos lembramos que 30 anos atrás a França e a Alemanha, ainda a Alemanha República Federal, buscaram criar unidades de combate binacionais, cujo resultado nós sabemos quanto é escasso. Na verdade, eu não sei se formalmente elas deixam de existir, mas operacionalmente e politicamente elas não têm a atividade. Os
autores, e cito um que me foi indicado pelo professor Sebastião, Zagarotsky, ex-ministro da Defesa da Ucrânia antes dessa guerra, onde se mostra que a capacidade europeia e a efetiva ação dos diferentes países europeus no enfrentamento da Rússia é extremamente baixa. Em termos numéricos, a contribuição militar e auxílio econômico norte-americano para a Ucrânia é aproximadamente 60% maior, eu tenho números escritos em algum lugar, do que o conjunto do auxílio que foi fornecido pelos países europeus. Esse número precisa ser usado, mas de qualquer forma é extremamente maior. Isso está todos os dias na imprensa. O presidente americano tem reiteradamente feito solicitações ao Congresso de auxílios militares e econômicos. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência analítica disso? Que o efetivo interesse europeu no enfrentamento da Rússia, ainda que declaratoriamente seja significativo, efetivamente é baixo e não há um interesse, como os diferentes autores indicam, não há um efetivo interesse dos países europeus em contrastar a Rússia. Agora, isto significa, essa é outra conclusão importante que eu gostaria de fazer referência, isso significaria que os países da Europa se dissociam da NATO e dos Estados Unidos? Absolutamente não é isso. Pelo contrário, os países da NATO repousam a sua própria política de defesa, como eles próprios declaram, sob o guarda-chuva norte-americano. Essa política permanece, ainda que havendo um interesse declaratório, não só declaratório, mas também substantivo desses governos, de fato, não há medidas que possibilitem uma dissociação da política norte-americana. O fato de haver um interesse, uma perspectiva declaratória nesse sentido, não é insignificante, tem a sua importância. Tem a sua importância no sentido de sinalizar uma direção, mas uma direção em relação à qual não há ainda medidas efetivas nesse sentido. Os sinais que mostram essa complexidade são inúmeros. Me chamou a atenção que a Bolsa de Londres e o mercado financeiro de Londres, a City, que é historicamente a referência mais importante na Europa, assim como foi durante séculos a referência mais importante no mundo, ela, nos últimos meses, perdeu importância e a Bolsa de Paris tornou-se a bolsa mais importante da Europa. Outro sinal significativo que, de alguma forma, corrobora esse quadro geral é a viagem do chanceler Scholz à China no início de novembro, antes da reunião G20 de Bali, que foi fortemente criticada por partidos políticos alemães, os verdes e os liberais, e foi fortemente criticada nos Estados Unidos, mas que não deixou
não somente que não deixou de se realizar, mas que foi considerada significativamente importante pelas empresários que não só acompanharam o chanceler, mas que aderem à política de aproximação econômica e de ver na China uma referência fundamental para a economia alemã e europeia, naturalmente. E outro exemplo, só para complementar para os 3 países mais importantes da União Europeia, é a política desta atual primeira-ministra da Itália, no sentido também de manter integralmente as relações com a China e não só com os Estados Unidos. Tudo isso não constitui modificações importantes, mas apenas a consolidação das contradições existentes entre os países europeus. Ao mesmo tempo, o país aliado dos Estados Unidos, estrategicamente e politicamente, que é a Inglaterra, o Reino Unido, vive uma crise que também, segundo algumas interpretações, vai levá-lo nos próximos anos a ter que concentrar a sua atenção menos no auxílio à política estratégica e à política de desestabilização da Rússia, que tem sido até hoje adotada, e mais nos problemas relativos à própria economia. E qual é uma conclusão? E depois vou tentar elaborar algumas ideias mais conceituais sobre este quadro. No meu entendimento, e lendo os artigos que têm sido publicados nos jornais, nos próprios jornais americanos, começar pelo New York Times, e em trabalhos de reflexão acadêmica nos Estados Unidos, provavelmente no próximo período, não sei estabelecer quanto seria esse período, mas certamente nos próximos meses, uma discussão estratégica será como sair da guerra da Rússia, como diminuir a guerra para torná-la de baixa intensidade e, eventualmente, em seguida, encontrar alguma solução que permita sair da guerra, como se diz na linguagem jornalística, sem quebrar a cara dos dois lados, seja do lado russo, seja do lado da NATO. Parece que esta é uma discussão que começa a ganhar pé nos Estados Unidos e no governo norte-americano. Como explicar a guerra da Ucrânia e como explicar a política norte-americana de enfrentamento à China, de competição com a China, todo esse tema que temos discutido hoje, desde hoje de manhã, e que certamente continuará até amanhã, nesse nosso seminário. Um interlocutor nosso, o Parmar, escreveu um artigo, já tem mais de 10 anos, sobre o acordo entre a Chatham House e o Foreign Relations e o cônsul, o Foreign Relations dos Estados Unidos, um debate, ele rediscute um debate entre as duas instituições de 1946 e 47
onde estava em pauta o que seria o predomínio ocidental e a angulação no sistema internacional. Sobre isso não há nenhuma novidade. O que eu gostaria de chamar a atenção, inclusive a partir de discussões feitas recentemente retomadas, inclusive um livro de um autor que se chama Alexander Barder, cujo texto é Global Race and War. Esta discussão, no meu entendimento, explica alguma das motivações pelas quais as tensões internacionais se reproduzem de forma permanente, tema que está na pauta de outros colegas aqui nesse seminário. Há uma clara, no meu entendimento, e a partir desse livro do Barder, há uma clara concepção de uma prevalência, o que ele chama uma prevalência racial, uma concepção de prevalência racial nas relações internacionais. E creio que este tema tenha validade para explicar a própria guerra da Ucrânia, só para dar uma sensação de fôlego histórico do debate. Lembrem-se que o próprio Marx chamava uma parte dos eslavos como os povos inferiores da Europa do Sul. No caso, estou terminando. No caso, acho que essa discussão tem que ser entendida, porque é um elemento explicativo, no meu entendimento, não óbvio e não diretamente vinculado com os interesses mais imediatos, para explicar as tensões ligadas a predomínio racial de alguns povos em relação ao talvez isso não tenha repercussões imediatas no tratamento de nenhum desses temas, mas certamente tem um significado muito importante como explicação ideológica da prevalência norte-americana no sistema internacional. Bom, eu encerro por aqui e deixo o problema para outros refletir. Haverá debate ainda. Obrigado, Tulo. Aline, por gentileza, então, proceda. Eu também te aviso quando faltarem 5 minutos, tá? 15 minutos? Então, 15 minutos eu te aviso quando faltarem 5. Não entendi, perdão. Isso quando faltarem 5 minutos. Ah, ok. Assim. Boa tarde a todas e todos. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha apresentação. Peço, por favor, para compartilharem. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? Enfim, lembro dos velhos tempos dos nossos debates no SEDEC, no Dantas. Saudade do professor Reginaldo Moraes. Enfim, sempre emocionante estar aqui com todas e todos vocês. Bem, eu vou falar rapidamente hoje sobre o papel dos Estados Unidos no sistema financeiro internacional, né, em tempos de competição estratégica. Eu adicionei ali o caso das sanções, né, algo mais contemporâneo, inclusive isso é o que motivou eu e o Jaime Coelho, a Neuza, o pesquisador Felipe Gaiotto, que hoje está vinculado à Universidade de Hebei, na China, a criarmos um subgrupo, vamos dizer assim, dentro do INEU, para debater um subgrupo de finanças focado em entender, né, e analisar esse tema contemporâneo com base em todo o nosso histórico, principalmente meu e do Jaime, de analisarmos, estudarmos a moeda enquanto um instrumento de poder, né? Então, essa vai ser a minha apresentação de hoje.
Passando, então, rapidamente por esse primeiro slide, não vou, vamos dizer assim, chover no molhado, mas eu vou rapidamente dizer aqui para vocês, né, a preponderância do dólar e do sistema financeiro norte-americano nas relações internacionais, né? Então é um momento, a gente vê claramente aqui a união das finanças com a política e como as finanças, e particularmente a moeda, é um instrumento de expansão e consolidação do poder americano nas relações internacionais, isso particularmente pós-sistema de Bretton Woods, mas toda a construção da hegemonia norte-americana, né, principalmente do ponto de vista monetário e financeiro, a gente vê ascendendo aí ao longo do século XX, né? Peço perdão que aqui está perdendo um pouco. Então, a moeda, né, ela não é neutra, né, ela não está desvinculada dos jogos políticos. Então, a gente claramente defende a visão, né, contrária a uma perspectiva ortodoxa econômica de que a moeda é neutra e que serve somente como um instrumento técnico, né, de funcionamento da economia. A gente vê aqui a economia, a moeda particularmente, como um instrumento de coerção política. Né? Passando já para o próximo slide, só trouxe uns dados aqui rapidamente, não se assustem com as tabelas, mas eu acho que é importante a gente mostrar os dados, né? Não é só uma retórica quando a gente diz que o dólar é de fato proeminente nas relações internacionais, né? Eu trouxe um índice de uso de moeda internacional, que é um índice que o Fed, né, o Banco Central Americano, utiliza, é uma média ponderada entre participação das moedas em reservas internacionais, mercado de câmbio, de emissão de dívidas, de dívidas em moeda estrangeira, e enfim, a gente vê em 2020 que o dólar tem uma participação de mais de 66%. Né? Eu gosto de destacar também, que é particularmente também um ponto que eu sempre analiso, que é a questão do renminbi, a moeda chinesa, a gente vê um crescimento chinês, mas é claro, a predominância norte-americana, a hegemonia do dólar americano no sistema monetário e financeiro internacional. Né? Particularmente, eu também gosto de trazer os dados das reservas cambiais, em particular, comparando até, trouxe os dados a partir de 2005, para a gente até comparar a crise de 2008 e ver se está havendo alguma mudança mais estrutural do ponto de vista da hegemonia do dólar e, de fato, a gente vê um movimento para um pouco maior de diversificação, mas nada que, vamos dizer assim, chegue e consiga, nenhum ator, nenhuma moeda que consiga, de fato, fazer frente à preponderância, à hegemonia do dólar nas RIs. De novo, eu gosto de destacar sempre a moeda chinesa, que vem um avanço muito grande, né? As políticas mais ativas vieram a partir de 2009. Em 2016, a gente consegue observar aí que já vai entrando, né, na cesta de moedas de diversos países, e destaco até mesmo o Brasil, né? Pela primeira vez o Banco Central brasileiro destacou especificamente a moeda chinesa, né, como uma moeda em seu portfólio, mas em conteste à hegemonia americana. Né? E o último dado, rapidamente, né, utilizando só 2020, né, os trimestres, até para a gente ver um pouco a guerra da Ucrânia e ver se ela está trazendo alguma mudança mais estrutural em termos numéricos, e de fato, até o momento, a gente não vê nenhuma mudança nesse sentido. Né? Então, a gente vê o primeiro trimestre de 2022, até esse momento, a gente vê um contínuo. Né? Então, até esse momento, mais uma vez, a inércia do sistema financeiro e monetário é preponderante e é em conteste a hegemonia do dólar no sistema internacional. Continuando, esse subgrupo que a gente vem construindo, vem trabalhando, eu, a Neuza, o Jaime, o Felipe, os nossos orientandos, né, basicamente de iniciação científica, a gente vem construindo também um banco de dados, diversas importantes revistas, enfim, relatórios de organizações multilaterais que vêm também analisando a guerra da Ucrânia, né? E a gente particularmente preocupada com as sanções. Né? Eu tinha um orientando de iniciação científica, que inclusive era bolsista do INEU, que desenvolveu uma pesquisa, a gente desenvolveu juntos uma pesquisa analisando as sanções norte-americanas, né? Já no governo, ainda no governo Trump,
né? A gente começou essa pesquisa em 2020. Então, o que eu queria destacar aqui com vocês é que, de fato, as sanções econômicas como uma arma política não é uma novidade, né? A gente fez todo um levantamento histórico, particularmente ali nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem nos Estados Unidos uma sustentação jurídica, um arcabouço complexo jurídico, né? Com legislações elaboradas, muitas delas já pós as duas grandes guerras mundiais e no pós-11 de setembro, né? Então, a gente vê até o próprio FED, principalmente o Departamento de Tesouro, passando por um processo, vamos dizer assim, de securitização, né? Então, desde 1950, os Estados Unidos têm sido o principal emissor de sanções, basicamente 1/3 das sanções ativas, sanções econômicas ativas são emitidas pelos Estados Unidos. Eu cito aqui particularmente 3, mas nós temos diversos. Os Estados Unidos possuem diversos instrumentos, né, de armas, enfim, de leis que respaldam as sanções econômicas. Trade with the Enemy Act, que é de 1917, ela acabou sendo reformulada e começou a ser utilizada também em períodos de paz, depois voltou a ser utilizada somente em períodos de guerra, mas eles criaram uma nova legislação chamada International Emergency Economic Power Act, de 1977, e eu também destaco USA Patriot Act, de 2001, já no contexto ali do 11 de setembro, né? Então, esse é um contexto muito importante do qual a gente vê o próprio Departamento de Tesouro se tornando cada vez mais um ator de segurança nacional para combater o financiamento de grupos terroristas, né? A gente também tem uma lista, né, de empresas, pessoas, não necessariamente países, né, que é emitida pelo próprio Departamento de Tesouro e que, inclusive, destaco, foi muito utilizada ainda no governo Trump, muito utilizada contra a Rússia, né? Mas também Barack Obama, enfim, no qual você lista, né, acho que é um debate que está bem em voga hoje em dia, pessoas, empresas, né, e países no qual você consegue, mesmo que indiretamente, né, não diretamente, isso que também é interessante, por meio de toda a arquitetura financeira internacional, os Estados Unidos conseguem coagir as outras entidades também privadas a excluírem determinados atores do sistema global de pagamentos, enfim, do sistema monetário e financeiro internacional como um todo, né? Então, é importante destacar que, de fato, as sanções não é nenhuma novidade e, de fato, a moeda ela é um instrumento de coerção política, né? E os Estados Unidos sabem muito bem utilizar esse poder de coerção, né? Nesse momento, já falando um pouquinho do governo Trump, né? No final do governo Obama, as sanções estadunidenses representavam 30% das que vigoravam no mundo, com o governo Trump passou a ser mais ou menos 40%, né? Então, a pesquisa que a gente desenvolveu, eu e o José Paulo, nesse período, demonstra que o governo Trump, de fato, utilizou muito das sanções, e particularmente das sanções financeiras, né, com relação a países já como a Rússia, a Coreia do Norte, Irã, Venezuela, velhos conhecidos, né, as sanções americanas. Então, eu trouxe rapidamente também para vocês verem esse gráfico construído pelo José, que mostra as sanções comerciais, financeiras, restrições de viagens, enfim. As sanções financeiras têm um destaque importante aí com relação ao uso, né, do instrumental financeiro, da arquitetura monetária e financeira para coagir países. Sim? Alê? Sim, permitia. Ok, estou acompanhando aqui também, mas obrigada. Então, vou falar rapidamente aqui com relação às sanções contra a Rússia, né? Isso que a gente vem debatendo com mais destaque do nosso subgrupo, vamos dizer assim, de finanças, né? Então, claramente que as sanções econômicas não são novas, mas colocar uma ampla gama de restrições numa economia como a russa, né, tem consequências claramente importantes para a economia global. Diante de uma economia interconectada, globalizada como a gente tem, né, e uma economia que tem, a economia russa tem ligações importantes claramente com a Europa, mas também com países em desenvolvimento, países emergentes, com relação a alimentos e fertilizantes. Talvez o Thiago debata um pouco mais sobre isso, mas enfim,
é importante a gente observar que as sanções russas elas não ficam restritas à Rússia, né? A Rússia não é o Irã, a Rússia não é a Coreia do Norte, né? É o segundo maior produtor mundial de gás natural e o maior exportador de gás no mundo, vem falando um pouco da União Europeia, né? Então, de fato, que é um ator que vem sofrendo muito com as sanções, muito embora seja um defensor delas, tá? Então, é importante a gente observar isso que talvez a gente coloque como ineditíssimo. As sanções econômicas não são inéditas, né? Mas o tamanho das sanções e as sanções à Rússia, isso sim vem trazendo consequências desastrosas, né, para a economia como um todo, né? Então, rapidamente citando só alguns números para a gente observar a grandeza, né, das sanções, os Estados Unidos emitiram aproximadamente 1.500 listas de sanções novas e 750 alteradas, né, ou seja, existiam sanções em relação à Rússia. Então, a gente tem o famoso congelamento, né, dos ativos, das reservas russas na ordem de 300 bilhões. A gente também tem a exclusão de diversas instituições financeiras do SWIFT, né, do Sistema de Pagamentos Internacional, que é privado, mas dominado pelos Estados Unidos, dominado no sentido que pós 11 de setembro, o Departamento do Tesouro tem acesso completo às informações do SWIFT, né? Então, se foi um movimento que começou para combater os acordos, enfim, entidades, organizações terroristas, mas, enfim, isso acabou sendo extrapolado, né? Então, quase 80% dos ativos do setor bancário russo estão congelados, enfim, sofrem algum tipo de sanções, né? Tem 1 minuto, parece, né? Então, já para encerrar aqui, claramente que sempre me interessa ao grupo, a gente, né, entender o que as sanções significam do ponto de vista estrutural para o dólar, para os Estados Unidos, para alternativas que vêm surgindo à arquitetura do sistema monetário e financeiro internacional. Se a gente tiver tempo, a gente pode debater um pouco sobre elas na hora das perguntas. Mas, enfim, no nosso grupo, a gente vem debatendo o que o Brasil, qual a contribuição que a gente pode dar para esse debate, né? Claramente que a gente pode e deve debater sobre as questões estruturais, do dólar, enfim, mas diante do extrapolamento, né, vamos dizer assim, das sanções, das consequências das sanções para terceiros países, né, que não tem nada a ver com as sanções, muitos quais contra as sanções e sofrem as consequências dela, que tipo de políticas macroeconômicas, que a gente, em termos de cooperação, o que a gente pode fazer para compensar parte desses choques, né, sobre terceiros países, principalmente os países mais pobres, né? E outra questão secundária, mas também importante, é como o empobrecimento econômico, e sempre lembrando de quem, se é da Europa ou se é de países africanos, pode levar à perda de legitimidade das sanções, em última instância, levar ao maior questionamento até do próprio dólar americano no futuro, no médio e longo prazo. Enfim, são questões que a gente vem debatendo e sempre colocando a necessidade da gente trazer um debate, um olhar do sul global para as questões que importam para o Brasil e quais contribuições que o Brasil pode dar para esse debate nas RIs. E é isso. Obrigada pela presença, enfim, pelo tempo de vocês. Bom, nossa última apresentação nesse painel, então, é do professor Tiago Lima, que vai falar sobre a crise alimentar, retomando o tema das sanções, focando na crise alimentar. Por favor, Tiago, eu também te aviso quando faltar 5 minutos. Beleza. Vocês conseguem me ouvir? Então, boa tarde a todas as pessoas. Prazer poder reencontrar vocês aqui virtualmente. E eu trouxe algumas contribuições aqui para o nosso debate, que, na verdade, é mais uma análise da conjuntura, né? Como eu fiquei de examinar os impactos da guerra e das sanções dos Estados Unidos sobre a questão da insegurança alimentar, né, da crise alimentar internacional, eu estou trabalhando com os dados mais disponíveis que a gente tem no momento, são dados muito conjunturais, né? Mas a chave de leitura que eu proponho para esses dados é a seguinte: não devemos entender que a fome ou a insegurança alimentar é resultado de algo que deu errado, ela é uma falha do sistema, né?
eu estou trabalhando com a chave de que a insegurança alimentar, a fome, ela é produto do sistema, ela é produzida por esse sistema internacional e apresenta os seus efeitos de forma bastante desigual, né? Então, eu queria apresentar aqui uma tela. Não sei se pode colocar aí, isto. Esse é o único gráfico que eu preparei, que ele vai demonstrar a chave de leitura desses dados que eu vou mencionar para vocês aqui agora, né? Esta é a insegurança alimentar severa e moderada nos últimos 6 anos. Esse gráfico é elaborado pela FAO. Na primeira coluna, a gente tem uma tendência de ascensão da fome, né? Insegurança alimentar no mundo inteiro. O segundo grupo de países é uma tendência de ascensão na África. O terceiro grupo, uma tendência de ascensão na Ásia, uma ascensão na América Latina e Caribe, com um salto muito forte em 2020, que é o ano pandêmico, né? E uma tendência de queda na América do Norte e Europa, né? Ou seja, o sistema agroalimentar internacional, ele funciona bem para um tipo de propósito para o qual ele foi montado, que é o seguinte: em momentos de crise, né, durante momentos de grande instabilidade, a alimentação do norte global, pelo menos no que seja o básico desta alimentação, fica preservado pelo poder de compra que esses países possuem, pela liberdade de movimentação desses produtos nos mares, mas também pela capacidade endógena que esses países têm de produzir alimentos nos seus territórios e nos seus entornos geográficos, né? Então, quando a gente está falando assim, a grande crise global do mundo, na guerra de fome, na guerra da Ucrânia, a gente tem que ler isso sob essa chave, né? Pode tirar a apresentação, por favor. Então, os dados mais recentes que a gente tem sobre os efeitos alimentares da guerra na Ucrânia são os seguintes. Em 2022, a estimativa é que existirão 345 milhões de pessoas em insegurança alimentar aguda no mundo e que neste número, 47 milhões foram adicionadas por causa exclusiva da guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia também, ela aumentou o déficit comercial dos países que precisam importar alimentos, especialmente os países menos desenvolvidos, né? Aumentou em 24 bilhões essa conta da importação de alimentos nesses países, o que significa que 60% dos países de renda baixa estão vivendo um problema de crédito, né? E se a conta de alimentação aumenta, então esse cenário piora. Por que a gente destaca isso? Porque esses alimentos poderiam eventualmente ser produzidos nos próprios territórios desses países, né? Mas eles não são por conta da conformação histórica deste sistema agroalimentar internacional, que teve a sua liderança por parte de potências europeias, mas recentemente, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a formação desse sistema agroalimentar internacional cabe aos Estados Unidos. Então, a guerra na Ucrânia, que é uma agressão russa à Ucrânia como resposta a um movimento de avanço geoestratégico do Ocidente na direção da Rússia, né, ela gera alguns efeitos que a essa altura todos nós já devemos conhecer de ver o noticiário. Mas o que tem de novidade nisso é que esses efeitos eles estão estabilizados e com uma leve tendência de queda, né? Então, as commodities agrícolas elas estão altas, mas estão estáveis há algum tempo e com uma leve tendência de queda. Os custos logísticos, que aumentam muito o custo da alimentação, né? Os custos de transporte, seguro, essa coisa toda, né? Também estão altos, mas estáveis e numa pequena tendência de queda, né? Os países que colocam restrições à exportação de alimentos para evitar o desabastecimento doméstico também deve tendência de queda. Assim como a restrição nas exportações de fertilizantes, que é talvez o principal problema desse engodo aí para a produção de alimentos num prazo mais dilatado, né? Ou seja, de fevereiro para cá, a gente passou aquela fase de grande temor sobre o futuro, né? E agora parece que estamos entrando numa fase de estabilidade, diminuição de incerteza sobre o movimento das commodities, dos seguros,
do transporte internacional, o que diminui também a oportunidade de especulação financeira em torno das commodities, né? Mesmo assim, o preço dessas commodities alimentares e dos fertilizantes continuam muito altos. Isso é preocupante porque já em 2020, 3 bilhões de pessoas no mundo não conseguiam comprar uma dieta saudável, né? E comprar uma dieta alimentar que não seja saudável significa adoecimentos e seus diversos tipos de consequência. No começo da guerra da Ucrânia, o que se colocava como um grande problema imediato e urgente era a exportação de grãos a partir do Mar Negro. E em agosto desse ano, ainda em agosto, né, a Turquia, junto com o Secretariado-Geral da ONU, conseguiu costurar um acordo do Mar Negro, que permite o escoamento de grãos ucranianos por ali, né? A Rússia desbloqueia o mar, permite a passagem dos navios, e isso tem aliviado a crise de fome dos países que estavam com os cenários mais graves, ou seja, aqueles países com crise em que há possibilidade de crise de inanição, né? Mas, repito, são assim, grãos muito básicos, né? Milho, basicamente, trigo. Ninguém vai imaginar que as pessoas possam ser saudáveis só comendo milho e trigo. Então, este movimento e os outros que eu vou narrar, agora entrando já na parte dos Estados Unidos, são movimentos que a gente pode chamar de gestão da fome, né? Deixar as pessoas morrer de inanição é feio demais. Isso aí a gente encontra um limite moral para isso aí. Então, elas não podem morrer de inanição. Mas daí elas terem uma vida saudável é outra coisa. Isso aí é problema delas, né? Então, desde o começo da guerra, os Estados Unidos têm, primeiro, dito que não aplicam sanções sobre o setor de logística e de transporte associados aos alimentos, o que a Rússia rebate, sempre rebateu, dizendo que essas sanções sim afetavam esses transportes, né, inclusive de fertilizantes, como a Aline mencionou, e durante um tempo isso foi um debate. Isso agora já parece que está mais assentado, né, nessa altura do campeonato. Tá? Mas, além de não sancionar o setor agroalimentar, os Estados Unidos eles têm sinalizado que têm feito alguns aportes financeiros para ajudar na crise alimentar na Ucrânia e nos países afetados por essa guerra. E é muito difícil encontrar esses dados e ter clareza sobre esses dados, né? Então, eu achei alguns dados publicizados pelo próprio USDA. Em novembro, o USDA disponibilizou mais 20 milhões de dólares para exportação de grãos da Ucrânia, que serão mobilizados e viabilizados. A entrega será viabilizada pelo Programa Mundial de Alimentos. E esses 20 milhões de dólares agora, eles se somariam a uns 150 milhões de dólares que já haviam sido mobilizados para esse fim desde o começo da guerra, né? Aí os colegas que trabalham com os temas militares, eles podem dizer o que significa 120 milhões de dólares frente a outros custos que se tem dessas operações militares, né? Mas como essas cifras podem fazer a gente se perder um pouco, eu resolvi comparar elas com o lucro de uma empresa francesa que comercializa grãos, a Louis Dreyfus Company, né? Porque eu não encontrei esses dados tão recentes com relação a empresas corporações com sede nos Estados Unidos, como a Cargill, por exemplo, né? Então, a Louis Dreyfus Company, ela reporta que, por causa da guerra da Ucrânia, o lucro dela nos últimos 6 meses subiu de 336 milhões de dólares para 662 milhões de dólares, né? Então, essa crise de fome, na verdade, como todas as crises de fome, ela produz grandes ganhadores. E entre os grandes ganhadores estão as grandes corporações internacionais do setor agroalimentar, que conseguem ganhar horrores com os seus estoques e com as especulações. Isso sem falar da alta do preço das ações dessas empresas na Bolsa de Valores, né? Então, quer dizer, acabar com essa crise de fome, com os efeitos dessa crise de fome, geraria perdas para esses setores que estão ganhando muito dinheiro com isso, né?
Existem outros dados também sobre a ajuda que os Estados Unidos têm oferecido para lidar com os efeitos alimentares, mas, como eu disse, é difícil conseguir entender bem o que vai para o que ainda, né? Os relatórios não estão tão detalhados, eu não consegui examinar esses relatórios em detalhe, né? Mas tem outra cifra que diz o seguinte, que os Estados Unidos, até o momento, já distribuiu 11 bilhões de dólares para combater a crise global alimentar, incluindo custos de ação humanitária. E aí a ação humanitária cabe em qualquer coisa, desde distribuição de comida até outros tipos de medida relacionada à proteção à saúde, né? Então, realmente, não dá para saber exatamente qual o empenho dos Estados Unidos no alívio desta questão alimentar internacional, que ele ajuda a se propagar na medida em que ele ajuda a sustentar esta guerra na Ucrânia. E, por fim, para terminar, eu gostaria de dizer que os Estados Unidos também têm sofrido com o aumento da insegurança alimentar no seu território, mas é muito diferente do que a gente assiste na periferia, né? De toda maneira, mesmo isso já não está sendo possível de ser negligenciado no território americano, e tanto é que a Casa Branca realizou a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar depois de 50 anos que realizou a primeira conferência, né? Por quê? Porque atualmente existem 13 milhões e meio de famílias nos Estados Unidos que estão vivendo em algum nível de insegurança alimentar, né? Se a gente calcular que isso pode ser 50 milhões de pessoas, então eles têm basicamente 1/3 da população brasileira sofrendo com algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, este sistema agroalimentar internacional liderado pelos Estados Unidos, ele consegue proteger o país das grandes crises internacionais alimentares, mas mesmo os Estados Unidos já estão sofrendo com as consequências deste sistema em decorrência, em síntese, da inflação dos alimentos e da diminuição da qualidade dos empregos e da renda das pessoas. Contra isso, outras potências, como a Rússia e a China, principalmente a China, têm defendido novas formas de organização do sistema agroalimentar internacional, sobretudo formas menos financiarizadas da alimentação, né? Então, o que vai acontecer na guerra da Ucrânia pode animar esse debate sobre como organizar os sistemas agroalimentares internacionais. E, nesse quesito, os Estados Unidos parecem estar perdendo a capacidade de oferecer a melhor solução para os países. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Tiago. Bom, nós temos uns 15 minutos pela programação para perguntas e debates. Ou, caso não haja perguntas diretas, para que os apresentadores façam comentários complementares e finais. Tem uma pergunta que chegou. Bem? Pergunta da Ailana. Todo mundo está vendo, né? A Aline e o Thiago estão lendo também? Tá. Alguma mais? Alguma pergunta daqui? Mônica, por favor. Eu tenho uma pergunta, mas é uma vontade de aprofundar as controvérsias ao redor do quadrilátero. Porque eu acho isso, enfim, eu acho essa proposta uma proposta realmente interessante. Eu acho que uma das coisas que estão começando a aparecer sobre a mesa é que no plano epistemológico o Sul está começando a construir visões alternativas de interpretação, aproveitando a oportunidade desse momento de transformação, transição, etc. Né? Então, eu só acho uma das coisas, enfim, eu acho que é dos bons efeitos, né, desse momento que nós estamos vivendo. Bom, tendo dito isso, a ideia de uma nova
multipolaridade é claríssima e compartilho totalmente dela. O que eu acho muito complicado e não contesto, mas gostaria de aprofundar, é a correlação de forças, ou seja, o próprio equilíbrio de forças entre os polos do poder. Porque esses polos do poder, nesse momento, alimentam a sua projeção do jogo multipolar a partir de conflitos e de percepções de ameaças diferenciadas. E, na realidade, nós temos dois grupos. Um mais um, dá 4. Mas esses uns mais uns não são, digamos, não se relacionam da mesma maneira com o outro par. Eu acho que essa complexidade de interesses e de, obviamente, construções de percepções rivais e, inclusive, em risco à própria paz mundial e europeia, ela leva a uma questão de pesos e medidas dentro do quadrilátero. É isso que eu queria colocar. Sempre houve, na multipolaridade, pesos e medidas diferentes. A gente sabe que o sistema de equilíbrio de poder europeu eram, né? E tinha os que estavam chegando e os que estavam saindo. A Áustria-Hungria saindo, a Áustria-Hungria saindo, a Prússia chegando, ou seja, né? Há movimento. Né? Mas eu acho que é importante fazer essa diferenciação dentro dessa discussão, dessa multipolaridade. Né? Porque é daí que vai vir o movimento da história. Né? Justamente das diferenças de pesos e medidas e de como essas diferenças se relacionam. Dá para entender o que eu estou colocando? Então, assim, não é simplesmente querendo aprofundar um pouco mais essa proposta, que eu acho que, enfim, tem absolutamente elementos muito sustentáveis para estar sendo construído. Obrigado, amor. Vou propor, então, que, em relação à pergunta da Railana, a Aline e o Thiago comentem primeiro, e depois daí eu comento a questão da Mônica, e no fim ele faz o comentário final, se fechar. Pode ser? Então, por favor. Olha, eu vou deixar o comentário só para a Aline mesmo, viu? Porque o Swift é com ela. Pelo que eu lembro da pergunta, né, com relação à busca de alternativas, né, que a China venha se alinhar à Rússia, adote uma postura mais neutra. Olha, o alinhamento da China com relação à Rússia, do ponto de vista financeiro, ela já vem acontecendo há algum tempo, não é novo, né? A gente tem, por exemplo, as próprias políticas que a gente chama de swap cambial, que são trocas, né, entre os dois países, trocas comerciais, por exemplo, nas moedas locais, né? Então, o renminbi, né, diretamente o rublo russo, né? Outra questão também importante que a gente tem, eu sempre acho que é importante a gente ver as reservas russas, né? Acho que ela já vem no movimento saindo mais do dólar desde 2014, pelo menos, né? Então ela começou vamos dizer assim, estocar muito mais ouro do que dólares, né? Então tentando diminuir um pouco da sua independência em relação ao dólar americano. A própria China também criou, em 2015, né, o seu sistema de pagamentos internacional, que a gente chama de CIPS, né, que seria, vamos dizer assim, um paralelo ao SWIFT. Né? Ele ainda é muito pequeno, né, uma transação anual é menor do que uma transação diária pelo SWIFT, claramente, né, ele tem nem 80 instituições que fazem parte, mas é um movimento que vem crescendo. A China, particularmente, vem liderando a construção de uma possível arquitetura financeira internacional paralela ao dólar. Né? A gente tem até a criação, por exemplo, do Banco dos BRICS. Se a gente for ver o que está acontecendo lá dentro, a própria Rússia vem buscando empréstimos em euro e menos em dólar, a China também buscando uma proeminência maior do renminbi ali dentro. Então,
essa criação de um possível sistema paralelo ela já existe, ela já vem acontecendo, a Rússia e a China vêm ativamente em políticas bilaterais tentando criar isso. A questão é até onde vai, né? Os dados que eu apresentei rapidamente nos slides mostram que o renminbi, né, a moeda chinesa, vem ganhando uma preponderância muito rápido, mas ainda irrisória, né? Então, assim, irrisória. Então, o que a gente observa? Que a inércia, ela ainda é uma constância no sistema monetário financeiro internacional. Então, só para citar algumas políticas, elas já existem, a questão é observar o quanto elas vão crescer e vão continuar crescendo com as sanções. 10 minutos. Sim. Bem, obrigado, Aline. Desculpem. Por favor. A gente vai ultrapassar uns 5 minutinhos no final do painel que estava previsto. Bom, mas completamente de acordo contigo, eu acho que, enfim, é exatamente disso que se trata, né? São 4 polos que, enfim, não há unipolaridade ficou para trás, mas são muito diferentes, também na natureza dos recursos que eles detêm. Então, esse é a Aline acabou de demonstrar um dado na mão, uma área onde a competição começa, mas simplesmente arranha a hegemonia que os Estados Unidos continuam detendo no que diz respeito à moeda e às finanças internacionais. Poderia lançar também em relação ao sistema de alianças que foi montado depois da Segunda Guerra e que permanece até que se amplia. Então, enfim, você tem essas diferenças, digamos assim, no poder dessas potências, elas não são equipotentes, e na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, isso é muito claramente designado. Rússia e China são ameaças, mas estão em patamares diferentes. A China tem a intenção e as condições para efetivamente contestar essa ordem que nós montamos e que vamos preservar. O que está, enfim, mais do que implícito na estratégia é de que é uma ordem que gira em torno dos Estados Unidos, uma ordem na qual eles são não zeladores, eles são os gestores, arquitetos e administradores, eles que detêm essa posição. Isso é assumido no debate americano, que é o nosso caso, né? Olharmos para esse quadrilátero com essa complexidade na perspectiva americana. E aí você tem posições diferentes que dizem respeito a questões desse tipo. Como lidar com essa dupla ameaça? Optar, como fizemos na década de 70, um dos povos, a China, trazer para o nosso campo, isolar o inimigo principal, ou, enfim, não fazer isso e atacá-los, enfim, em sequência ou simultaneamente. Há tirando as posições mais marginais, tanto dos críticos à esquerda, quanto os que são marginais no próprio sistema, o elemento consensual é a ideia de que, enfim, não havia nada de, enfim, essencialmente errado na ordem emergente que consagrava os Estados Unidos como potência solar. Essa ordem tem que ser reconstruída. Um cara tão, digamos assim, liberal, tal como Eigenberry, diz isso, dizia no passado, nos anos 90, e continua dizendo hoje. E você tem os mais agressivos, como o Hal Brands, o Frederick Kagan, que diz, não, nós temos que nos preparar para o conflito no plano militar e simultâneo com um e outro, porque eu termino com esse pensamento do Brands, o caminho para Pequim passa por Moscou, tem que acabar com Moscou para isolar e
obter a vitória definitiva em relação à China. Isso é tudo. Não? Eu gostaria de fazer outros comentários, eu acho as observações na zona também interessantes, pertinentes, suscitam uma extensão de uma fazer de alimentação. Primeira observação ligeira diz respeito a esse conceito de ordem internacional. Nós não estamos aqui muito habituados a discutir essa questão, mas essa é uma questão que vem sendo discutida pelos mais destacados estudiosos norte-americanos há bastante tempo. E é uma posição, vamos dizer assim, média. Há diferenças, evidentemente, mas é uma posição média de que a ordem internacional ela é formada pelas instituições internacionais. Então, quem controla as instituições internacionais controla a ordem internacional. E eu corroboro o que o Sebastião acabou de dizer, que no documento de segurança nacional, os Estados Unidos se mostram dispostos a ir à guerra. Não excluem a guerra como uma possibilidade de defender a atual ordem internacional. Mas, quer dizer, enfim, qual a questão? Por que ir à guerra por causa da ordem internacional? Se a ordem internacional vai mudar da noite para o dia, os chineses vão suprimir todas as instituições? Evidentemente que não. Isso é impensável, uma forma ingênua de colocar a questão. O problema é que a China ela tem uma posição central nessa questão desde muito. A China teve uma participação decisiva na Conferência Afroasiática de Bandung. Ali já estava colocada a questão da ordem. Em Bandung se via a Guerra Fria como um obstáculo ao desenvolvimento da periferia. Essa questão ela retorna na década de 70, quando o Terceiro Mundo propõe uma nova ordem econômica internacional. E a China, novamente, tem uma posição central com o discurso de Deng Xiaoping, em 74, na tribuna das Nações Unidas, apresentando a teoria dos três mundos. E a China, vamos dizer, volta a atacar o BRICS. O BRICS é um embrião, um embrião da nova ordem internacional, com a criação do novo Banco do Desenvolvimento e com o fundo proposto, que é rival do Banco Mundial e do FMI. Não por acaso, o Brasil foi afundado por essa guerra híbrida da corrupção, a mesma coisa que aconteceu na África do Sul. E a Índia manteve-se à margem em virtude do forte apoio que os Estados Unidos concederam ao Partido Nacionalista, que tem uma posição histórica anti-chinesa. Portanto, a China é o núcleo duro de uma posição histórica de mudança da nova ordem internacional. Agora, o que os chineses propõem de tão terrível? Abrir para o desenvolvimento da periferia, desconcentrar o poder econômico internacional. A nova rota da seda é isso. Abrir para o desenvolvimento da periferia. E depois, a questão fundamental, a pedra de toque nisso, que é a não intervenção, a não ingerência. Essa é uma questão que está lá em Bandung e atravessa todo esse período histórico. O efetivo respeito à soberania dos Estados. Isso é pedra de toque lá em 1648, quando se organiza o sistema de Estados. Mas nunca foi efetivamente respeitado, porque as grandes potências nunca respeitaram a soberania dos Estados fracos. O sistema sempre foi colonialista. E o que a China propõe é isso, é o fim
da ordem colonialista e a abertura para o desenvolvimento da periferia. Isso é inaceitável para os Estados Unidos e seus aliados. Bem, precisamente no prazo. Encerramos por aqui.